Nós agradecemos a presença da senhora Olendina Maria da Silva Krieger e, na continuidade, nós convidamos a senhora Valesca Maria Zanello de Loyola, professora da Universidade de Brasília, para proferir a palestra Educação para a Igualdade de Gênero. Nosso agradecimento, através de uma salva de palmas. Valesca Maria Zanello de Loyola possui graduação em Filosofia pela Universidade de Brasília, graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília, doutorado em Psicologia pela mesma universidade, com período sanduíche de 1 ano na Université Catholique de Louvain, na Bélgica, e pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista. É professora associada do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da mesma universidade. Orienta alunos de mestrado e doutorado e coordena o grupo de pesquisa Saúde Mental e Gênero, foco em mulheres no CNPq. Foi representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, período de 2014 a 2016. Com a palavra, a excelência da senhora Valesca Maria Zanello de Loyola. Boa noite. Quero agradecer o convite da desembargadora, da doutora Salete, para estar aqui. E queria começar comentando algumas coisas que foram apontadas na mesa. Eu acho muito interessante, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, muitas vezes a ênfase fica na mulher. E é muito comum, e eu vi que vários homens saíram do auditório, isso me entristeceu um pouco, porque parece que a violência contra a mulher é um problema das mulheres e que os homens podem estar ali, que eles não têm muito a ver com isso. E eu queria começar apontando isso. O Brasil, como foi apontado, todo mundo sabe, é o 5º país em feminicídio, mas também é um dos países com maior número de homicídio, principalmente da população jovem negra. É um dos países também com o maior número de homens que se matam. A gente tem 2 vezes mais homens que se suicidam do que mulheres, mas a gente tem 4 vezes mais mulheres que tentam suicídio. Isso porque os homens escolhem métodos mais letais. Até na hora de se matar, o caba tem que ser macho. Então, eu quero dizer o seguinte, que quando a gente tem uma epidemia, como, por exemplo, a dengue, a gente não foca na população-alvo apenas, a gente busca o vetor. E a gente tem um vetor a todos esses números, que fazem do Brasil um país profundamente violento, que são os homens. Os homens do nosso país estão doentes e estão adoecendo a si mesmos e pessoas que convivem com eles. Chegou na hora da gente colocar as masculinidades na berlinda e falar dessa masculinidade. Isso vai ser a segunda parte da minha apresentação, tá? Mas eu não poderia deixar de abrir apontando isso, que eu acho que é uma questão fundamental. Precisamos falar das masculinidades. Bom, para começar um pouco a minha fala, antes de eu entrar no tema do gênero e tudo mais, eu queria falar dessa gravura. As coisas que eu vou apresentar aqui são fruto dos meus últimos 14, 15 anos de pesquisa na área de saúde mental e gênero. Eu lancei um livro no ano passado, que foi fruto do meu pós-doutorado, e eu escolhi essa imagem para a capa. E é um quadro que pertenceu aos meus avós maternos. Então, meu avô, numa das viagens dele a trabalho, ele trouxe esse quadro e ficava na sala de refeições. E meu avô era homem patriarcal, como todos os homens da geração dele. Meus avós tiveram 9 filhos. E numa das viagens a trabalho, os meus tios pediram para minha avó, vamos fazer uma festa aqui e tal, aproveitar que papai não está aqui. Porque antigamente dançar música lenta era uma coisa considerada indecente. Então tinha que esperar o homem sair da casa para, enfim. Sabe aquelas coisas que as mães fazem? Não conta para ele, não. Sempre colocando panos quentes, intermediando as relações. E minha avó falou, não, tudo bem, desde que a casa, no outro dia, fique idêntica, perfeita, sem vestígio nenhum. E assim foi feito, foi um festão, Brasília, começo de Brasília. Só que aí tiraram esse quadro da parede e colocaram num canto. E no outro dia de manhã, quando eles foram arrumar a casa, minha avó percebeu que tinha um prego nessa parede. E o quadro tinha sido perfurado. E minha avó, uma gênia do cotidiano, como muitas mulheres que eu conheço, as mulheres tiveram que desenvolver um saber oral, que a gente passa pela oralidade, um saber do cotidiano para sobreviver numa sociedade patriarcal. Sabe aquilo que a gente fala, amiga, para de reclamar, tá difícil homem, reclamar demais vai perder.
Que isso? Tem 2 semanas você não transa com ele? Fecha o olho, imagina alguma coisa legal, mas ó, esse homem quando não come em casa, come na rua. E aí, minha avó, uma gênia, que dava e dá ainda nó em pingo d'água, ela não teve dúvida. Ela botou um esparadrapo atrás do quadro, só que ficou um buraco branco. E ela é gênia, como eu falei, do cotidiano, e ainda pinta bem, e ela pintou essa araucária. Vocês conseguem ver a araucária? Isso é obra da minha avó. A bicha ainda pinta muito bem, né? Eu não conseguiria fazer isso, tá? E esse quadro, então, foi colocado na parede. E meu avô, todas as vezes que se sentava para almoçar, jantar, ele falava, mas Maria, uma mulher, que coisa estranha. Minha filha, esse quadro sempre teve só uma árvore. E minha avó dizia assim, você está ficando doido, homem. Como é que ia ter 2 árvores aí? Claro, meu filho, que sempre tiveram 2 árvores, você que nunca prestou atenção. E meu avô morreu sem saber disso. E minha avó é cheia de histórias como essa, que fazem todo mundo na minha família rir muito. Mas eu, como estudiosa de gênero e feminista, eu não posso deixar de me perguntar que lugar é esse que nós, mulheres, nos subjetivamos como responsáveis pelo bem-estar dos outros e cuidadora das relações. Para mim fica talvez a mensagem que tenha chegado a hora de deixar os homens terem que se haver com os próprios buracos. Então, esse livro é dedicado à minha avó e a mulheres como ela, mas às mulheres também que tiveram coragem de começar a fazer diferente. Não foi à toa, portanto, a escolha desse quadro. Eu vou voltar nesse papel do silêncio, como uma performance de gênero que é interpelada em nós mulheres, tá? Bom, essa é a capa do livro. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é sobre saúde mental e gênero. Eu sei que tem pessoas especialistas nisso, mas acho que é importante a gente começar a falar sobre a questão do que é gênero. A gente está num momento político bem complicado, onde pessoas que nunca leram nenhum livro sobre gênero têm se aventado a falar e a falar da tal da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma ideologia, não é ciência, isso não existe. O campus de estudos de gênero tem pelo menos 50 anos com pesquisas sérias. Então, eu queria pontuar primeiro isso. E segundo, a gente precisa entender o surgimento dessa palavra e desse conceito junto, relacionando com o movimento de mulheres. E por quê? O conceito de pessoa não é apenas um conceito biológico, é um conceito sociológico, antropológico. Vejam, na Idade Média, indígena não era considerado pessoa, pessoas negras não eram pessoas, mulheres não eram pessoas. Foi através de muita luta política que esses grupos se viram reconhecidos como pessoas. Se a gente for pensar o movimento de mulheres, hoje em dia se fala até aqui, a quinta onda, se divide mais por uma questão didática. A gente precisa falar de pelo menos as 3 primeiras ondas para poder chegar onde eu quero na minha apresentação. Então, a primeira onda do movimento feminista, que surgiu através da luta das mulheres pelo direito ao voto, ao sufrágio, e quando a gente fala isso no Brasil, parece que foi há muito tempo, e não foi. Se a gente for pensar o voto para todas as mulheres, é muito recente. A segunda onda, que ocorreu no final da década de 60 e começo da década de 70, e vejam, foi nesse momento que surgiu a palavra gênero. Ela foi cunhada por um autor que era médico e psicanalista, o Robert Stoller. E o que ele queria dizer com essa palavra? Bom, nesse momento se acreditava que existiam diferenças físicas, biológicas, inquestionáveis, indubitáveis entre homens e mulheres. E gênero, então, era compreendido como uma construção social a partir dessas diferenças. São os famosos papéis sociais, papéis sexuais, papéis de gênero. Em muitos lugares, e eu tenho dado essa palestra em muitos órgãos da justiça, me parece que essa é ainda uma concepção prevalente, os papéis de gênero. A terceira onda ocorreu no final da década de 80, e talvez a autora mais importante seja Judith Butler, que foi uma filósofa que nos visitou e que a gente, infelizmente, passamos mais uma vergonha internacional. Ela foi achincalhada, enfim. E veja, uma coisa que ela traz que é muito importante, ela aponta o seguinte: a própria diferença sexual é uma construção de gênero. Em geral, as pessoas não entendem... Como é que liga aqui?
Tem que apertar algum botãozinho? Você liga para mim? Para eu poder levantar? Ah, liga aí? Tá. Então, olha só. Em geral, as pessoas não entendem muito o que ela está dizendo e dizem, essa mulher é uma louca, porque existe pinto, existe vagina, como é que pode uma diferença sexual ser uma construção de gênero? E a gente tem que entender o que essa autora está querendo dizer. Eu sou formada em psicologia, mas sou formada também em filosofia. E dentro da filosofia, a minha área de especialidade é filosofia da linguagem. Vejam, a relação entre a palavra e a coisa, o mundo, é algo que é discutido desde os gregos. E um ponto que é comum aos filósofos é que eu não tenho acesso pura e simplesmente às coisas. As coisas sempre me aparecem interpretadas pela linguagem. Vocês devem estar aí, nossa, vai viajar. Calma que vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Um exemplo que eu gosto de dar é, na nossa cultura, o nome disso daqui é mesa. E mesa é um instrumento que serve para muitas coisas. Serve para estudar, serve para ler, serve para sentar, serve para comer, botar o prato e comer. Mas não serve para muitas outras coisas. Por exemplo, se entrar alguém aqui, imagina agora, sentar nessa mesa, sei lá, se a pessoa fizer um cocô. O que vocês vão pensar? Essa pessoa tem problema, sim ou não? Sim ou não? Mas se eu falar para vocês assim, gente, na verdade, é um performer sueco que trabalha a finitude da vida. Vocês vão falar, nossa, não captei a vossa mensagem. Profundo. Mas tirando isso, vocês vão dizer, essa pessoa está com algum problema. Suponham que eu pegue essa mesa e jogue lá no meio da Amazônia e que uma cultura que nunca teve contato com o Ocidente encontre essa mesa e chame de titi. E pendure essa mesa numa árvore e que trate como um totem. Um totem. Todos os dias eles fazem orações a titi, rezas a titi, canções a titi. Se daqui a 10 anos o antropólogo entrar em contato com essa comunidade, ele vai poder traduzir oração a titi por oração à mesa? O que vocês acham? Não, porque titi e mesa não são a mesma coisa, apesar da mesma materialidade. Falar e interpretar. Por isso que as minorias brigam tanto pelas palavras. Por isso que o movimento negro luta pela descolonização de palavras que juntam a negritude com coisas ruins, ou que as mulheres lutam para identificar o gênero, em palavras como presidenta. Quando eu recrio as palavras, eu redescrevo o mundo, e eu crio novos afetos. Falar uma coisa seríssima, e a gente não tem muito consciência disso. Estou explicando a frase da Judith Butler, não estou perdido não, hein? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente entender a ideia da Judith Butler. E aí vem com uma contribuição da Gestalt. A Gestalt é a teoria da percepção. Veja, o que a teoria da percepção diz? Todo ato perceptivo, ele se baseia na eleição de um foco e de um fundo. Olhem para o meu rosto. A atenção de vocês está no meu rosto. Continue olhando. Mas vocês conseguem ver projetado no fundo os meus slides. Agora, olhem para o slide. Vocês conseguem me ver aí no fundo. A percepção muda. Um exemplo clássico, se você olha para a parte preta da figura, você vê uma taça. Se você olha para a parte branca, você vê duas faces. Se você olha para o bico, ali no cantinho, você vê um pato. Se você olha para o meio da cabeça, você vê um coelho. É impossível ver as duas coisas ao mesmo tempo. A percepção é sempre foco e fundo. E por que eu estou apontando isso? Existe um autor muito importante nos estudos de gênero, que é o Tomás Laquer. E ele escreveu um livro, Sexo e Gênero dos Gregos a Freud, onde ele mostra uma pesquisa que ele fez nos manuais de fisiologia e anatomia na história do Ocidente. E veja que interessante, ele percebeu que os órgãos reprodutores masculinos e femininos foram retratados até o século XVIII, tendo como foco a semelhança e não a diferença. Então, aí um exemplo do século XVI, da retratação do aparelho reprodutor feminino. Alguém tem dúvida que isso é um pinto, gente? É um pênis. Sim ou não? E por que isso aconteceu? E por que também mudou? Em geral, as pessoas falam rapidamente, a ciência evoluiu. E o Laquer é taxativo.
O que ele diz, ó, errado, o motivo foi muito mais ideológico. Até o século XVIII, o que predominou foi a teoria aristotélica. Aristóteles acreditava que não existia uma diferença essencial entre homens e mulheres. As mulheres seriam homens menores. Todos nós teríamos os mesmos órgãos reprodutores e a diferença é que da mulher seria embutido pela falta de calor durante a gestação. Inclusive, há relatos históricos que contam o seguinte, de menininhas correndo, elas começam a suar, aí elas pulam, plá, e o pênis sai. Ah, Valesca, como assim? Gente, eu não sei, mas tem relato histórico. A questão é, a partir do século XVIII, o foco passa a ser a diferença e não a semelhança, que é o que a gente estudou provavelmente aí, o pessoal mais antigo, no 2º grau. Mas o que está acontecendo no século XVIII? Movimento de consolidação do capitalismo. E o capitalismo, como sistema econômico, traz uma grande novidade para as sociedades ocidentais, que é a ideia de mobilidade social para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população esteja alheia, alijada da mobilidade social, transformando as diferenças físicas em razão para a desigualdade social? Voltando para a frase da Judith Butler, quando ela diz, então, que a própria diferença sexual é uma construção de gênero, o que ela está dizendo é que certas características físicas foram eleitas em certo momento histórico para justificar a desigualdade social. Deu para entender? O capitalismo precisa de 4 grandes patas para sobreviver. O sexismo, o racismo, vejam que é nesse momento que surgem as teorias raciais, que vão desaguar depois no racismo científico. O especismo, que é a nossa relação de instrumentalização dos animais, e o classismo. Gente, eu considero o Brasil um país profundamente racista. Pior forma de opressão é o racismo. E bem perto ali, depois, o sexismo. O tempo inteiro eu vou tentar trazer um pouco de interseccionalidade para a minha fala. Eu acho que isso é bem importante. Deu para entender o que a Judith Butler está colocando? Gênero, portanto, é uma categoria política, porque aponta para uma hierarquia e para uma desigualdade na distribuição de poder. Tá? Dito isso, o que ela define como gênero? Ela diz o seguinte, gênero é uma repetição estilizada de performances. Quando você vai ao teatro, tem um script numa peça, se você assiste Hamlet, com duas companhias de teatro diferentes. Cada ator tem uma certa liberdade para performar, mas não é total. Se ele inventar muito no papel, você não consegue reconhecer nem a peça. Gênero é esse script que nos antecede, que foi construído histórica e culturalmente, que, portanto, também se transforma, mas que diz como você precisa performar. Ou incentivando, interpelando, né, te parabenizando quando você performa dentro do script, ou te punindo quando você assim não o faz. A gente tem vários mecanismos de controle social. Se falou aqui do xingamento, o xingamento eu estudei durante uma década. Para vocês terem ideia, o pior xingamento considerado em todas as faixas etárias e classes sociais, e eu estudei mais de 1000 pessoas, para a mulher, considerado por homens e mulheres, é puta. Ou seja, por mais que se venda essa ideia de liberdade sexual, nosso país ainda é profundamente reacionário em relação ao comportamento sexual das mulheres. Puta equivalentes, né? Adolescente, assim, uma criatividade para xingar impressionante. E para os homens, pior xingamento considerado por homens e mulheres é viado. Mas viado, fulcro, parece uma homofobia, mas no fundo existe uma misoginia. Tá? Mesmo o mundo gay, depois eu vou falar um pouco sobre isso, reproduz a misoginia. Ou seja, os gays afeminados têm um valor inferior. Tá? Mas o judiciário, o sistema judiciário, também é uma forma de controle social. É uma forma de punição quando não existem certas performances de gênero. Veja, como é que existe esse controle? Através daquilo que a Teresa de Lauretis, que é uma feminista também que eu uso bastante, ela chama de tecnologias de gênero. E o que são as tecnologias de gênero? São produtos culturais que não apenas reproduzem os valores e estereótipos de gênero, mas recriam e reafirmam. Exemplo, para a gente ser bem prático, as mídias. Filme,
música, desenho. Eu acabei de fazer pesquisa agora sobre as músicas sertanejas. Gente, é deprimente. Está saindo o artigo esse mês ainda. É uma coisa horrenda, né? Quando a gente para pensar nas letras. Mas eu vou apresentar alguns exemplinhos aqui para vocês. Quem assistiu a Pequena Sereia, levanta a mão. É a cultura da Pequena Sereia. Em geral, quase todo mundo. Quem não assistiu já deve ter ouvido falar da história. Sim? A Pequena Sereia Ariel é uma menina super curiosa. O pai dela diz assim, não vá em tal lugar. Ela não quer nem saber. Ela manda ver, faz o que dá na tenda. Até ela conhecer um homem. Conta uma novidade de tecnologia de gênero voltada para as mulheres, que não coloque como fulcro, a essência, a coisa mais importante, o ápice da vida da criatura, um homem. E aí o que ela faz? Ela decide trocar a cauda por um corpo de mulher para poder ter chance de conquistar o príncipe. E o que a Úrsula, que é a bruxa do fundo do mar, pede em troca? O quê? A voz. Duas grandes pedagogias afetivas nesse desenho. A primeira, que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E se você quiser ter um homem, manter um homem, você precisa aprender a si. Eu não comecei falando do silêncio da minha avó? Silêncio engendrado. Me lembrem quando eu for falar das masculinidades sobre o silêncio dos homens. Podem me perguntar, não gostei do documentário, tá? Quem assistiu e eu vou dizer por quê. Me lembrem, tá? Veja, nesse momento, olhem o que os bichinhos cantam para Ariel. São os peixinhos que ficam em volta dela. O homem abomina a tagarela. Garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Que tragédia, né, gente? Não vai querer jogar conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. Vocês vão me dizer assim, nossa, mas eu nunca parei para prestar atenção nisso. Não importa. A pedagogia afetiva da tecnologia de gênero, ela é profundamente eficaz, independente da consciência que você tenha. Deu para entender isso? Um outro exemplo, Mulan. Mulan se veste de homem, faz com que a guerra seja vencida. E quando ela volta para casa, o que a avó dela diz? Vai para casa e volta com uma medalha. Ela ganhou a maior condecoração do Império. Devia ter voltado com o marido. Eugênia, minha filha, tu está fazendo doutorado. Vai ficar difícil arrumar homem, viu? Quem muito escolhe, depois não tem escolha, né? Cuidado, o tempo passa. Quem aqui nunca ouviu isso? Eugênia, vem cá, por favor. Gente, Eugênia é minha amiga de infância. Nunca mais vi e tal. A gente estudou junto aqui em Santa Catarina. E aí, soube que ela está fazendo o pós-doc dela em Harvard. Tem que ser um negócio bem assim, né? Harvard. Qual é o shopping daqui? Tem shopping em Florianópolis? Ah, todo lugar é isso. Bom, shopping em Florianópolis. Nunca mais vi, tem, sei lá, 20 anos. Eugênia, mulher, como é que você tá? Oi. E aí, mulher, tu casou? Nós somos tecnologias de gênero umas para as outras. O que eu informo para a Eugênia? Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. Diga assim, não. Não casei. Gente, mas uma moça tão bonita, o que está implícito? Deve ter um defeito para estar encalhada na prateleira do amor. A gente nunca entende uma mulher solteira no Brasil avulsa como tendo protagonismo. Ela é sempre aquela que está encalhada e ninguém quis. Concordam? Não façam isso. Não façam. Façam outras perguntas. Lembrem-se que vocês são tecnologia de gênero. Muito obrigada. Deu para entender, gente? Bom, vamos falar um pouco dos homens, né? Porque é muito difícil, às vezes, a gente ter empatia por um lugar que a gente desconhece. Em geral, como é que é a propaganda de cerveja no nosso país? Você liga a televisão, estão os homens lá no bar, aí passa as mulheres seminuas, peitão, bundão, não é assim? Aí eles estão lá, e aí? Né? Vem verão. Aí você não sabe se é a mulher, se é o peito, se é a bunda, o que é, né? A cerveja. Vamos fazer uma analogia para os homens sentirem um pouco o que é ser colocado nesse lugar. Imagine nós, mulheres, num bar, tomando cerveja, tal, né? Os garçons passando nus e de pênis ereto, porque seria a única comparação válida. E a gente assim, nossa, gente,
aquele ali é fininho, né? Tortinho, aquele que nunca acha o caminho, né? Nossa, não, aquele ali... Garçom, eu quero uma tulipa grossa e comprida. Eu acho que os homens iam começar a transar de luz apagada. Outro exemplo, quando a gente vai comprar revista feminina, vamos botar para os homens como é que seria uma revista. Cláudio, você sabe usar sua língua? 10 dicas de sexo oral para segurar sua moça. A gente ri porque é tão estapafúrdio. Eu pergunto para vocês, mulheres, que revista que a gente não abre, que é direcionada ao público feminino, que não tem assim 10 dicas para enlouquecer o seu marido na cama, o seu parceiro, ele nunca mais te abandonar? Qual é a pedagogia afetiva? Que você é responsável por manter esse homem, manter a relação, manter o tesão. Isso constrói uma coisa que eu vou apresentar daqui a pouco, que é o dispositivo amoroso. Como conciliar casamento, carreira, filhos e casa? Ela me traiu com office boy. O depoimento do homem que conseguiu reconquistar a mulher e salvar seu casamento. Qual a sunga para o seu tipo de corpo? 21 modelos de sunga. Comecem a prestar atenção. Vocês vão ver tecnologia de gênero o tempo inteiro. O tempo inteiro. E percebam qual é a pedagogia afetiva nessas tecnologias. Qual é a principal tecnologia de gênero para os homens, para a masculinidade na nossa cultura? A pornografia. E é péssima, gente. E não é uma questão moral, tipo, ai, que pecado, nada disso. O problema da pornografia é que tem uma erotização da violência. É uma péssima aprendizagem, tá? Essa é uma revista masculina, o pessoal mais velho aí deve ter conhecido do Carlos Zéfiro. Se vendia, era como uma literatura apócrifa vendida em banca de jornal. Que, enfim, tinha um comércio paralelo. E, por último, eu busquei muito, eu tentei achar um homem branco que pudesse trazer essa ideia, mas é muito difícil conseguir um homem branco objetificado. Sempre quando se objetifica um homem na nossa cultura, é um homem negro. E eu pergunto a vocês, imagine que hoje fosse a festa de aniversário de casamento dos homens que estão aqui, seja com um homem ou com uma mulher, tanto faz, orientação sexual, e vocês resolveram comprar um modelito. E Giorgio Armani lançou moda verão lá em Milão. E é esse modelito aí, influenciando do camelô às grifes chiques. Vocês estão passando na vitrine, vocês olham e falam, caraca, gente, eu não estou malhando, estou com bucho. Não depilei, meu pinto é fino, vou ter que usar enchimento. Pergunto para as mulheres, é isso ou não é o que fazem com os nossos corpos? É possível comprar roupa e se sentir bem? Por que o público feminino tem tanta insatisfação com o próprio corpo? Isso é produção cultural, isso tem a ver com as tecnologias de gênero. No Brasil, mulher não tem roupa, tem vitrine. Geralmente, quando eu falo isso, deprime mesmo, tá? Vai piorar. Bom, então, dito isso, eu chamo a atenção que existem esses mecanismos e que existem caminhos privilegiados de tornar-se pessoa, de subjetivação na nossa cultura, e que são diferenciados para homens e mulheres. Eu trabalho com binarismo estratégico, ou seja, não é essencial, mas a nossa cultura é binária. Então, precisamos ainda de categorias binárias para entender esses mecanismos. Para as mulheres, a gente tem 2 dispositivos importantes, que é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. Eu vou explicar cada um. E para os homens, isso no Brasil, dispositivo da eficácia, que é baseado em 2 pilares importantes. A virilidade sexual e a virilidade laborativa. Vamos começar a falar do dispositivo amoroso, que para mim, a meu ver, é a principal forma de desempoderamento das mulheres. O que significa o dispositivo amoroso? Significa que a gente se subjetiva numa relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. As mulheres se subjetivam numa carência a ser. E eu criei uma metáfora para tornar isso mais palpável. As mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Essa prateleira ela é profundamente desigual, ela é perversa, porque ela é mediada por um ideal estético que se construiu do começo do século passado para cá. E esse ideal é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, pior o lugar na prateleira. E maior a construção do preterimento afetivo de homens brancos e negros em relação a elas.
Quem está no pior lugar da prateleira na nossa cultura são as mulheres negras. Não é à toa que no IBGE é a população que permanece sozinha por mais tempo, inclusive às vezes no decorrer de toda a vida, fica solteira. Não por opção, porque é diferente, mas por preterimento. São vistas como só pela objetificação. Mas a prateleira não é boa para ninguém. Para quem está aqui e diz assim, eu sou a Gisele Bündchen, linda, não sei o quê, né. Gente, a prateleira é péssima, você vai envelhecer, você vai engordar, você pode ter um acidente. No fundo, a prateleira ela só é boa para os homens. Eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Mesmo o mais perebado dos perebados se acha no direito de julgar uma mulher. O Guedes falando da mulher do Macron. O homem não tem espelho, né, minha gente? É perebado. Não, você pode dizer, não estou falando dele como ele é um perebado. Você vai na praia, se você estiver lá de biquíni, é capaz de um cara falar, porra lá, uma baleia. E o cara com a barriga de chope. Surreal, surreal, surreal. Veja, essa prateleira, esse ideal estético, também teve uma influência de todo o processo de urbanização e de industrialização também no país. Porque se você nascesse com certas características no século XIX, ser bonito ou feio era uma característica estética. Passou a ser um dever ético. O que se vende é que só não é bonita quem não se esforça o suficiente. Você pode ser desembargadora, trabalhar loucamente, ser a gênia do direito. Mas vão dizer, nossa, gente, essa mulher podia se cuidar, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Homem não. Nossa, mas é porque ele trabalha muito. Tá? Sabe quantos % em geral as brasileiras gastam com produtos de beleza no Brasil? 24% do salário. Independente da classe social. Colocado aí desodorante, esmalte, vai do Jequiti a Lancôme, não interessa. O que a gente poderia fazer com esse dinheiro? A revolução. Concordam? Tá dando para entender? Se a gente se subjetiva na prateleira do amor, então nos subjetivamos umas com as outras pela rivalidade. Quem é que lucra com a rivalidade das mulheres? Os homens. Vocês já viram a atual e a ex-brigantes? Fala, porra, o cara deve ser um Brad Pitt. É um perebado? Só que ele, homem branco hétero, então ele tem certeza que ele é o Brad Pitt. A autoestima de homem branco hétero é quase delirante, tá? Veja, a gente se constituir no dispositivo amoroso nos coloca numa posição de vulnerabilidade enorme. Qual é o nosso botãozinho? Ser escolhida. Então, eu estou aqui, passa um cara e eu, putz, perebado. Aí o cara vira para mim e fala assim, boa noite, Valesca, trouxe esse chocolate para você. Ai, gente, ele é até fofo, ele é fofo. O que me impressiona em 20 anos de clínica é como um homem, o perebado, se transforma facilmente em príncipe encantado. E o botão de vulnerabilidade das mulheres é ser escolhida. Aí vocês poderiam me dizer, eu sou lésbica, então não estou no dispositivo amoroso. Errado. Um grande erro, a meu ver, dos estudos de gênero é confundir, é achar que você subverter a orientação sexual necessariamente faz subverter os dispositivos de gênero. Por que a gente diz que no mundo lésbico as mulheres não namoram, elas se casam? Porque são 2 dispositivos amorosos. Só que vejam, nas relações heterossexuais, em países sexistas como o Brasil, elas são profundamente marcadas por uma assimetria. Na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, gente. As relações são profundamente assimétricas. A gente dá 100 e recebe 1. E quem recebe 10, a gente fala, porra, que mulher de sorte, que homenzão. No mundo lésbico, a troca é muito maior. Quando eu fiz pesquisa sobre envelhecimento, gênero, dispositivos de gênero e orientação sexual, quem estava melhor? As lésbicas velhas. Eu sou heterossexual, saí com inveja. Cuidada, tez bonita. Não, é impressionante. Porque se dá muito, mas se recebe. São relações muito mais igualitárias. Tá? Um ponto também que é muito importante para a gente pensar... Quanto tempo eu já falei? Se deixar, eu vou falando. Eu falei 40 minutos? Tá. Gente, vai me falando aí, porque senão eu vou empolgando, tá? Um ponto super importante dentro do dispositivo amoroso é que um homem na nossa cultura, no Brasil, só fica sozinho se ele quiser. Não se esqueçam disso. Os homens lucram
com dispositivo amoroso. Exemplo, quem assistiu aqui o filme do Sebastião Salgado? Ninguém, gente? Sabe quem é Sebastião Salgado? Aquele fotógrafo, blá, blá, blá. Aí ele ia assim, tipo, 1 ano na Ásia, tirava foto, a esposa no Brasil, cuidando dos 2 filhos, um deles autista, ou seja, trabalho redobrado, cuidando do álbum para ele publicar. Eu pergunto a vocês conseguem imaginar uma Sebastiana Salgada? O que aconteceria com a Sebastiana Salgada se ficasse 1 ano na Ásia e voltasse? Provavelmente a mãe dela estaria cuidando dos filhos, ele estaria com outra mulher. Estou errada? Os homens lucram com o nosso dispositivo amoroso. Tá? Esse é um ponto muito importante. Isso faz com que as mulheres persistam em relações abusivas. O amor é identitário para as mulheres, como não é para os homens. Aí os homens aqui podem me dizer, mas eu gosto da minha mulher, eu sofro. Gente, eu já vi homens sofrendo por tomar um fora. Ainda bem, né? Senão a gente ia para Marte. A questão é, eu nunca vi um homem sofrendo porque não está amando. Homem, quando não está amando, está curtindo, está passando o rodo, está bebendo, está se divertindo. Mas eu nunca, em 20 anos de clínica, nunca atendi uma mulher que o tema central não fosse amoroso. Mesmo quando elas estão sozinhas. Tem 1 ano que ninguém se interessa por mim. Nossa, realmente estou velha, estou feia, estou acabada, estou gorda. Adolescentes, quando vão para a festa, nossa, a gente foi para a balada, todo mundo pegou alguém. Cara, não chegou ninguém em mim, realmente. A autoestima vai lá embaixo. Se eu preciso ser legitimada porque alguém me escolheu, isso é vulnerabilidade total. É diferente de eu tomar um toco de alguém que eu me interessei. Isso também, homem também toma. Deu para entender a diferença? Então, o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Tá? Um outro ponto importante, e eu vou falar já do dispositivo materno, mas ainda no dispositivo amoroso, a gente pensar o papel do silêncio, como eu já expliquei, mas também do sexo sem vontade no casamento. Veja, isso veio pela colonização portuguesa, tá? Pela Igreja Católica, a ideia de débito conjugal. Hoje em dia já é possível, né? Na própria Lei Maria da Penha, você processar um marido porque te estuprou. Mas eu pergunto para quem está aqui e trabalha com violência. Isso é muito incomum, se vocês já viram algum caso. Porque a lei mudou, mas o costume não. O que é uma mulher heterossexual no nosso país? Adulta. É uma mulher que aprendeu a usar o seu corpo como objeto de barganha. Gente, isso é muito sério. Em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher heterossexual que nunca, pelo menos uma vez, e estou sendo muito generosa nessa matemática, nesse número, que nunca tenha transado sem estar com vontade. Nós dizemos umas para as outras, amiga, 2 semanas você não dá para ele? Pelo amor de Deus, bota um KY aí, vira. E aí um recado para os homens. Quando a mulher faz aquilo, aí você fala, nossa, como eu sou fodástico, maravilhoso. Não, ela está falando, vai, meu filho, goza para eu me ver livre disso daí. Trago verdades, né? Eu tive uma paciente que ela chegou para mim com depressão. E ela dizia assim, doutora, mas eu estou deprimida, não sei porquê, minha vida é ótima. 20 e tantos anos de casamento. E aí começou a aparecer estupro quase diário. E ela me dizia o seguinte, eu viro para um lado, eu abro a perna e dou esses gritos, tipo assim, ele acha que está arrasando, né? Tipo, é a grande performance sexual. Mas depois que ele termina, eu me sinto um vaso de porra. Essa metáfora dela. E ele não dá nem descarga. Gente, a pessoa diz que não sabe porque ela está deprimida, isso é violência. É violência naturalizada. E a gente precisa falar disso daí. Bom, vamos passar para o dispositivo materno. O que significa o dispositivo materno? O dispositivo materno aponta para um borramento ideológico que se construiu historicamente entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. A capacidade de cuidar é algo humano. Toda pessoa humana é capaz de cuidar. Mas na nossa cultura, ela foi associada e foi naturalizada às portadoras de útero. Lembra que eu falei que a partir de um certo momento histórico, uma certa característica foi usada para justificar as desigualdades? É disso que nós estamos falando. A gente tem no Brasil mais de 300 etnias indígenas. E muitas delas, a mulher procria, mas quem cuida é o coletivo. A Badantera ela tem um livro que se chama O Mito do Amor Materno, onde ela mostra que na Europa
Final do século XVII e começo do século XVIII, o que era comum? As mulheres, elas pariam e davam seus filhos para outras mulheres amamentarem. Então, amas de leite, que tinham amas de leite mais chiques, de mulheres que viviam já nos centros urbanos, e mulheres mais pobres para camponesas. Há relatos históricos de camponesas que vinham e levavam, às vezes, 30, 40 bebezinhos empilhados. Ia caindo, ia morrendo. Porque o sentimento de infância também é algo construído historicamente. Pergunto a vocês, quem aqui tem filho, levanta a mão. A maioria. Mas todo mundo já teve algum bebê perto? Sim, né? Gente, dá trabalho ou não dá? É um trabalho infinito. Você dá o peito, aí quando vai dormir começa a chorar e faz cocô, tem que limpar, tem que dar banho. É um negócio que não acaba. Imagina para quem não tinha essa responsabilidade você ter que convencer. Como eu falei para vocês, mulheres não eram consideradas pessoas. Para quem não tinha nada, ter alguma coisa foi um grande avanço. Em que sentido? Foucault aponta que houve uma passagem de um poder repressivo para um poder constitutivo. Num primeiro momento, interessava principalmente ao sistema capitalista se ter um excedente populacional. Porque vocês imaginam, quando essas camponesas recolhiam essas crianças e levavam 30, 40, muitas já iam caindo. Quando elas chegavam nos lugares onde elas trabalhavam e viviam, há relatos que contam, então, que ela amamentava, depois ela enfaixava a criança e pendurava num prego. E a criança passava o dia urinando, defecando. Por maldade? Não. Porque a ideia de porta é algo que vem com o capitalismo, público e privado. Então, entrava rato, entrava bicho, ela tinha que trabalhar no campo. Claro que muitas crianças morriam, a grande maioria. Então, o índice de mortalidade infantil era altíssimo. E o capitalismo precisa de excedente populacional. Nesse momento, foi que se construiu um discurso, igreja e Estado, de que as mulheres, elas são as guardiãs do futuro. Vocês têm um dever, vocês têm um papel que é insubstituível. Veja, gente, então, como eu apontei, para quem não tinha nada, ter um lugar de reconhecimento é muita coisa, é profundamente sedutor. Se criou um lugar de empoderamento colonizado para as mulheres na maternidade. Lugar este que perdura até hoje. No primeiro momento, se tentou de convencer as mulheres a amamentarem, depois a cuidarem, depois a educarem, e com os desserviços das psicologias e das psicanálises, isso continua até hoje, a mãe foi vista como a estruturadora da personalidade da criatura. Então, se você tiver um filho, você pode fazer o seu melhor. Se daqui a 20 anos ele entrar no supermercado e matar alguém, vão perguntar, mas como é que era a mãe dessa criatura? Ah, botou na creche, né? Não amamentou até os 2 anos. Deu para entender isso? Onde é que a gente vê que o dispositivo materno está funcionando? Qual é o sintoma? A culpa. Eu nunca atendi uma mulher mãe que não sentisse culpa. Quando ela cuida, ela se sente, ai meu Deus, estou sendo intrusiva demais. E quando ela não cuida o quanto ela acha, estou sendo negligente. Não tem acerto, gente. Tem uma psicóloga feminista, Paula Kaplan, da Universidade de Nova York. Ela fez um levantamento em todas as revistas da APA, da Associação de Psicologia Americana, tudo que tinha a ver com maternidade. E ela elencou 72 patologias associadas à maternidade, do que as mães podem causar. Deu para entender? A própria psicologia, eu falei da justiça como tecnologia de gênero, mas a própria psicologia pode ser uma grande tecnologia de gênero. Tá? Uma coisa importante no dispositivo materno, eu criei uma metáfora para a gente entender essa distribuição afetiva também. Veja, o dispositivo materno ele é baseado no heterocentramento, que não tem nada a ver com sexualidade, com heterossexualidade. O heterocentramento quer dizer que existe uma forte pedagogia afetiva que nos ensina sempre a priorizar o interesse dos outros. O que a gente aprende nesse tornar-se mulher? Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, 10º eu. Tornar-se homem é baseado no egocentramento. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quinto eu, 10º quem sabe o outro. Os homens cuidam pouco e cuidam muito mal. Desafio para as mulheres, aprendam a dizer não. Eu nunca atendi uma mulher nesses 20 anos também que não tivesse dificuldade de dizer não. E geralmente elas dizem assim, ai, mas não me custa nada. Ainda se cria uma aura de altruísmo, quando no fundo esconde um narcisismo.
Por que é difícil dizer não para o outro? Porque dizer não é abrir mão do lugar onde o olhar do outro nos coloca. Gente, dói, mas é profundamente libertador. Vou contar 2 histórias pessoais para mostrar como é que é diferente e como é que é identitário o dispositivo materno para as mulheres. A maternidade identitária para as mulheres como a paternidade não é para os homens. Tá? Aí tem pais que dizem aqui, podem me dizer, mas eu amo ser pai. Tudo bem, mas se você não fizer nada, você não vai ser punido por isso daí. Se você tiver um filho e, por exemplo, der para adoção ou sumir no mundo, daqui a 20 anos você está morando lá no Acre. Você já se casou e fala, ai, amor, tem que te contar um negócio. Eu tenho um filho que eu nunca conheci. Pense em um contrário se fosse uma mulher. Homem, quando faz um pouco como pai, ele ganha até post no Facebook, gente. Se ele botar o canguru e for ali na padaria, é o Rodrigo Hilbert. Melhor definição para mim do Rodrigo Hilbert que eu vi nas redes sociais foi Rodrigo Hilbert, uma mãe comum. E as mulheres quando fazem muito não são lembradas, porque se entende que elas não fazem menos do que obrigação. Quando é que elas são lembradas? Quando elas deixam de fazer. A gente fez pesquisa no CREAS, geralmente as mulheres que são encaminhadas ou o responsável pela criança, em geral é a mulher. O homem só vai em 2 situações, ou caso de abuso sexual, ou caso de uso de drogas na frente da criança. Ou seja, o próprio sistema, até o judiciário, entende que a responsabilidade é da mãe, tá? Vou contar os 2 casos. Bom, primeiro deles, eu fui fazer um check-up anual de saúde e quando eu cheguei na clínica, encontrei com um amigo meu que fez o mestrado quando eu estava fazendo doutorado. Quando ele me viu, ficou todo feliz. Ele, ai, Valesca, eu estou super feliz, acabei de ter filhas, são gêmeas. Ah, é muito bom, você tem filhos? Eu, não. Mas você quer ter, né? Eu, não. Aí ele falou, não, mas você tem que ter, muito bom. Eu, tá, como é que é a sua vida? Aí ele falou, não, eu acordo 6h30, dou café para gêmeas, deixo elas na escola e venho para o consultório. Aí eu trabalho de 8 até meio-dia, meio-dia e meia, saio correndo, porque eu faço questão de almoçar com elas. Aí eu pensei, nossa, já está de banho tomado, já voltou, alguém fez o almoço. Tipo, não é magia isso, né, gente? Aí eu almoço com elas, vejo um pouquinho de televisão, volto para o consultório. E aí eu fico de 2 até mais ou menos umas 10, 10h30, porque eu faço questão de voltar para casa e contar a historinha para elas dormirem. Aí eu virei para ele e falei, criatura, eu queria ser pai. Como não vai dar, não estou a fim de ser mãe, não. Percebem como é diferente? É muito diferente, tá? E a outra história, para mostrar que mesmo não sendo mãe, você não está livre do dispositivo materno, porque se alguém adoece na sua casa, quem cuida é a mãe, é a avó, é a irmã, é a filha, é a sobrinha. Dificilmente é um homem. Fui passar uns dias de férias na cidade onde minha avó mora. E aí de manhã fui para a praia e tal, fui almoçar com a minha avó e meu tio, o filho dela, estava lá com a filhinha dele, que na época devia ter uns 2 aninhos. Almoçamos e meu plano era voltar para a praia. E meu tio virou para mim e falou assim, ah, Lequinha, eu estou morrendo de sono, você se importa de cuidar da Bia para mim? Pergunto a vocês, se eu fosse homem, ele me pediria isso? Hein, gente? Convicção, sim ou não? Obviamente que não. E eu, estudando gênero, fiquei paralisada, né? Aí eu olhei e falei, não, me incomodo, não posso. E minha avó olhou para mim e falou, minha filha, o que que custa? Tipo, vai queimar no fogo do inferno, né? Bruxa malévola. Aí eu olhei e falei, custa que eu quero ir para a praia. Mas seu tio está cansado. Eu também. E seu tio é médico. Eu falei, eu sou professora e eu não tive filhos. Deu para entender isso? A dificuldade de dizer não? Sim, gente. Nossa, esse sim foi... Sim. Ainda bem que é de noite, dá para sair depois, tomar uma cerveja, um vinho, né? Bom, antes de eu entrar nas masculinidades, eu quero passar algumas coisas de tecnologia de gênero. Vejam, essa blusa que circula, pelo menos em boa parte do nosso litoral, Game Over, que retrata a mulher feliz e o homem triste, como se ela venceu porque conseguiu fazer ele casar. Vejam, apesar do dispositivo amoroso colocar a mulher nesse lugar de ser escolhida, casamento não protege a saúde mental das mulheres. Em países sexistas como o Brasil, mulheres casadas têm muito mais depressão do que as solteiras. Por outro lado, o casamento é um forte protetor da saúde mental dos homens, independente da qualidade do casamento. O principal fator de risco para os homens é ser solteiro, viúvo e separado. Os homens lucram com o nosso dispositivo amoroso.
Vocês vão sair daqui com raiva, né, meninas? Vocês estão com uma cara tipo assim, vou matar a criatura. Esse enfeite de bolo é péssimo, né, gente? Isso é tecnologia de gênero. Sabe aquelas coisas de colocar o nome na bainha para poder casar? Tecnologia de gênero. Não façam isso. Comédia romântica. Não alimentem o dispositivo amoroso de vocês. É péssimo, tá? Música sertaneja. Olha só, essa é uma música da Marília Mendonça, que está aí bombando, do Feminejo, que é maravilhoso. Acho muito bom as mulheres estarem ganhando muito dinheiro, fama. Mas vamos ver a letra. Vai se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que não sei o que aprontou na minha ausência, eu não vou deixar barato, eu não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Você fala, gente, essa mulher vai botar esse homem para correr, né? Mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Não, gente, é podre. Tá? Eu escrevi para Marília Mendonça quando eu vi essa música a primeira vez. Eu fui no Facebook dela e mandei uma mensagem falando que era professora na UNB, que eu queria que era uma tecnologia de gênero, que ela podia ter um papel importante, mas ela nunca me respondeu, gente. Aí ano passado eu tive em Goiânia, e Goiânia é um ovo. Eu falei, não, gente, alguém vai conhecer nem que seja o padeiro da mãe da Marília Mendonça. Essa palavra tem que chegar até ela. E aí uma moça que assistiu minha palestra, depois ela me escreveu no final do ano, você já viu a nova música? Vocês já viram? Ela chama a amante para conversar, mas é podre, gente. Não rompe com a rivalidade. Esse é um ponto importante. Aquilo que não desconstrói a prateleira do amor, não adianta muita coisa. O que o capitalismo tem feito? Vendido uma ideia de empoderamento colonizado na prateleira. Use o make-up, não sei da MAC. Usa o salto, não sei das quantas. Até a CIA já tem a blusa feminista. Já viram isso? A gente tem que pensar a curto e a longo prazo. Por exemplo, quando a gente tem uma Miss indígena, uma Miss negra, é importante representatividade, mas o capitalismo dá a unha para não desconstruir a mão. Então, assim, pode usar o cabelo afro, mas não pode ser, tem que ser o cacho trabalhado. Vocês estão entendendo? Se cria uma ideia de diversidade para manter a lógica da prateleira. Não se esqueça, a prateleira é boa para os homens. Quem avalia os homens são os homens, não são as mulheres. Experimentem avaliar para vocês verem como tem um estranhamento. Eu fiz isso uma vez. Eu estava comprando um vinho, o cara chegou para mim e falou, nossa, que sorriso lindo. Hoje é lindo, amanhã eu posso ser uma mocreia. O problema é esse lugar. Quantos homens eu acho bonito, gostoso? Eu não falo, mas penso. Vocês também, concordam, mulherada? Que lugar é esse de se outorgar como avaliador? E o cara, eu nem achei ele feio, mas eu virei e falei, pena que eu não posso falar o contrário. A cara dele, que eu quis provocar o estranhamento desse lugar onde ele se outorga e avaliar. Deu para entender isso? Sim? Outro exemplo de tecnologia de gênero. Esse filme foi sucesso de bilheteria, Bela e a Fera, um desserviço, né, gente? Qual que é a história? Uma menina linda que se apaixona por uma besta e ele se transforma num príncipe. Gente, isso não acontece. Se você casar com um perebado, tu vai morrer com um perebadão. Uma coisa que me impressiona também, 20 anos de clínica. Muitas mulheres se casam não com o homem que elas têm, mas com o homem que elas querem que ele se torne. E que elas acham que vão mudar. Não vai mudar. Perebado vai virar perebadão, a não ser que ele se esforce muito. Outra coisa que é muito comum no dispositivo amoroso, as mulheres se casam com casamento. Um dos ideais estéticos não é a questão da juventude? Então, sabe assim, 29 anos, 30, meu Deus, é o primeiro que passar. É quem vai ser a vítima. E a gente tem um discurso ideológico do relógio biológico, mas a gente está falando desse funcionamento de gênero. Muitas mulheres se casam com casamento. E não dá muito certo, né? Se a gente for pensar, dentro das relações violentas, uma coisa que eu sempre escuto do judiciário, mas por que ela volta? Gente, ela está adoecida no dispositivo amoroso. Terminar uma relação amorosa para uma mulher é fracassar como mulher. Foi o que ela não fez o suficiente. O que ela poderia ter feito para manter essa relação, para mudar esse homem. Ele está bebendo muito, mas o que você tem feito o jantarzinho que ele gosta? Você chega em casa, você reclama. Deu para entender isso?
Ou seja, é identitária. A mulher é colocada identitariamente em xeque. Não é à toa a persistência nas relações abusivas. E a gente tem que pensar em formas de intervenção para empoderar essa mulher fora desse dispositivo. Isso é muito importante. E a educação tem um papel fundamental. Sobre o dispositivo materno, aí são 2 exemplinhos. Então, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Tentando dormir, o que a mãe pensa? Eu não deveria ter deixado o bebê tanto tempo vendo TV. O que será que faço para o almoço amanhã? Por que tenho me sentido tão cansado ultimamente? Isso eu já escutei muito. E a mulher, quando começa a contar o dia dela, chega na hora do almoço, eu já estou cansada de ouvir. As mulheres estão muito cansadas e tem aumentado o número de depressão pós-parto, não é à toa. Tem a ver com mal-estar na maternidade. Tá? Lembrem-se, creche é um direito das humanas. Isso é um direito humano. As mulheres estão assoberbadas de trabalho, porque os homens têm cuidado muito pouco. Tenho que descobrir novas maneiras de estimular mais o bebê para que tenha um melhor desenvolvimento cerebral. Preciso entrar na academia. Claro, eu estou gorda, ele vai me trocar por outra. E, por último, sou uma péssima mãe. O que o homem pensa? O pai, sou um pai maravilhoso. Esse foi um exemplo de campanha publicitária desenvolvida pelo Ministério da Saúde e era um banner que foi aficionado em muitas maternidades para incentivar o aleitamento materno. Pergunto para as mulheres aqui que são mães. Vocês conseguem se imaginar magra, linda, maquiada, feliz, amamentando uma criatura ainda mais desse tamanho? Você sabe o que as mulheres dizem? Doutora, eu tenho algum problema, eu tenho algum defeito. Porque assim, dói. Tem horas que eu tenho vontade de chorar, eu não tenho prazer. Qual que é o meu defeito? Isso é uma tecnologia de gênero péssima. Precisamos criar lugares para falar do mal-estar da maternidade. E, principalmente, responsabilizar os homens. Infelizmente, no Brasil, pai negligente é pleonasmo. E eu não estou falando só dos 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai no RG, lá na certidão de nascimento. Estou falando da quantidade de pais abajur que a gente tem. Ele está em casa e ele é simplesmente aquela presença de corpo. Precisamos falar sobre isso, tá? O que foi, criatura? Tu quer dar algum exemplo pessoal? É o quê? Bom, vamos falar do dispositivo da eficácia. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o conceito de masculinidade. E como é que se constrói essa masculinidade? Em geral, os autores, eles apontam que a masculinidade, ela se constrói no negativo e no imperativo. Ser homem é não ser uma mulherzinha. Vejam, parece uma homofobia, mas a gente, como eu expliquei para vocês, tem uma misoginia. Se o fulcro, se o pilar principal, vamos colocar, da masculinidade, é exatamente um comportamento que mostre o repúdio, aquilo que é considerado feminino, a gente já tem uma masculinidade profundamente adoecida. Sim ou não? Esse é um ponto importante, tá? E como é que se constrói essa masculinidade? Vejam, o Daniel Velzerlang, que é um autor francês que trabalha masculinidades, ele criou uma metáfora, que é a casa dos homens. Imagine uma casa com vários cômodos. E para você ascender, para você atravessar um umbral de um cômodo para o outro, você é testado por homens que já atravessaram. Exemplo que todo mundo aqui com certeza já viu. Você vai para a praia, você vai para o clube. Já viu que fica aquele grupo que tem o tio, o pai, o neto, aí todo mundo brincando de dar tapa, de dar cauda, aquelas brincadeiras? De judô, de não sei o que lá. Aí o menininho cai no chão e começa a chorar porque machucou. Ah, vai chorar para a mamãezinha igual a Vivi. Vivi é a irmã. Ele já descobriu que ele é melhor que a Vivi, que é ruim ser Vivi. Misógino. Ah, vai chorar para a mamãe igual a menininha. Misoginia. Deu para entender isso? Os homens são interpelados a performar uma masculinidade que tem repúdio ao feminino e às mulheres. A principal forma de aparecimento da misoginia no nosso país é a relação privilegiada que os homens aprendem em relação às mulheres, que é a objetificação sexual. E essa eu tenho certeza que quem é hétero aqui não está livre. É um trabalho de descolonização afetiva cotidiano, porque vocês são interpelados desde os dias que vocês nasceram. Uma coisa importante na casa dos homens é a
cumplicidade. Lembra que eu falei que o segredo é um comportamento gendrado? As mulheres aprendem a se calar para cuidar dos outros e das relações. E os homens se calam em cumplicidade uns com os outros. Vamos supor que tenha tido um estupro coletivo na UFSC. Para os homens que estão aqui, vocês podem dizer, ah, não, mas eu não estuprei. Mas você denunciou? Você fez alguma coisa para parar? Não, você é cúmplice. Em geral, quando eu falo isso, tem muito homem que fica assim, ah, feminazi louca, tal. Aí eu gosto sempre de propor assim, eu queria chamar algum homem hétero que viesse aqui na frente agora e abrisse o WhatsApp para mim, no grupo de homens, e deixasse eu mexer à vontade. Veja, gente, olha só. A gente, como mulher, não tem acesso à casa dos homens. Não tem acesso. Lembre-se que quem avalia os homens são os homens, não são as mulheres. Eu não tenho acesso, mas eu tenho espiões. E eu vou compartilhar coisas do WhatsApp da casa dos homens com vocês. Querem ver? Vamos lá, é podre, tá? Já vou avisando. Eu escolhi os mais lights. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, bombástico, em agradecimento a esses traidores da casa dos homens. Porque precisamos de vocês para desconstruir o sexismo. O lugar de vocês não é lá no palanque, sou feminista. Não, é no fronte de guerra da casa dos homens. Isso dá trabalho, porque vocês vão ter que tretar com outros homens. Mas o papel de vocês é fundamental. Vamos pegar alguns exemplos. Significado da palavra nem fudendo. Que engraçado, né, gente? Lipofóbico, horrível. Se a sua brincadeira faz cair lágrima de alguém, então não está muito legal, né? Bem sádico. Me desculpe a palavra, mas bem escroto, né? Significado da palavra tanto faz. Pescaria para os amigos casados. Pacote de 7 de setembro. Saída 8 horas, retorno 20, valor R$480. Nesse valor está incluso churrasco, bebida, uísque, cerveja, água, 2 putas para cada um, com direito a suruba. Na volta, 2 peixes grandes e 3 pequenos para cada um, para fingir que foi pescar. 2 litros de água de peixe para passar no corpo e tirar eventual cheiro de perfume. Uma manobrista para rodar com o carro na poeira, com os vidros abertos, para dizer que pegou estrada de chão. Os homens estão rindo, é de nervoso. Joaquim Teixeira, esse é famoso, né, no grupo de homens. Atenção, gordas, nova chance de transar de graça. Hoje vou sair para beber e fumar, mais beber que fumar. Estarei em um Del Rey Bordeaux na frente do Dog Center ouvindo Vando. Não precisa fazer rodeios, é só chegar. Porque se ela é gorda, ela está no lugar ruim da prateleira. Então vai ser um favor um homem querer comê-la. É podre, não é, gente? Calma que ainda tem mais. Aromatizador para o carro. Que cheiro bueno. Não gostou da ideia? Continua com tutti-frutti, fresco. Com a água do seu amigo de infância. Com o cu da mina que conheceu há 1 hora. Detalhe, mesmo quando se discute política, toda hora tem que vir algum tipo de post que objetifique as mulheres. Porque isso é uma lembrança, é isso que nos une na hierarquia em relação às mulheres. Porque, vejam, existem masculinidades, hierarquias diferentes, né? A masculinidade hegemônica, mas as subalternas, masculinidades negras, masculinidades gays. Mas essa cumplicidade se dá em geral. E o principal ponto de afirmação de cumplicidade na casa dos homens é a objetificação das mulheres. Mas gay objetifica a mulher? Gay é misógino? Sim. Eu fiz pesquisa com um grupo de homens gays e é impressionante como existe misoginia na casa dos homens gays. Tá? Bicha, quando nasce burra, nasce mulher. Buceta, isso é misoginia. Vendo Fuscão, ano 70, 15 mil reais. Está meio fudido, mas ainda aguenta pau. Gente, é podre, não é não? E por último aí, a carteirinha de chupador de buceta. Circulou em vários grupos de WhatsApp. Gente, em 20 anos de clínica, uma das coisas que eu mais ouvi de queixa das mulheres heterossexuais é como os homens chupam mal. Isso mostra a autoestima delirante desse povo. Tá? As mulheres fingem muito na cama. Muito. Bom, só estou vendo os risinhos nervosos aí. O que significa esse tornar-se homem?
Ele se dá através de um embrutecimento na relação com o próprio corpo, um embrutecimento na relação com os afetos, um embrutecimento na relação com as mulheres e com outros homens. Bom, vamos falar um pouco do dispositivo da eficácia, porque nós temos pouco tempo. Então, como é que é o dispositivo da eficácia? Eu falei para vocês que ele se baseia numa dupla virilidade, sexual e laborativa. Dito de uma forma sucinta e muito clara e direta, ser um verdadeiro homem no Brasil é ser um fodedor ativo e ser um trabalhador provedor. Os homens são interpelados identitariamente nesses dois pontos. Então, olha só. Vamos falar da virilidade laborativa. Da mesma maneira que a maternidade é uma construção histórica e social, o valor do trabalho também. Se você tivesse nascido, sei lá, na Grécia antiga, e você tivesse o mínimo de condição e falasse, eu quero trabalhar, isso seria visto como um vício e não uma virtude. Porque trabalho era coisa de escravo. E escravo, nesse momento, eram os bárbaros, os povos que eram conquistados. Idade Média é a mesma coisa. Quando é que o trabalho alçou voo para um valor total? A ideia de que o trabalho dignifica o humano com a consolidação do capitalismo. E o trabalho é identitário para os homens como não é para as mulheres. Ah, Valesca, mas eu adoro trabalhar. Gente, você pode ser default de champion. Você pode ser desembargadora e falar assim, não, agora eu vou largar tudo porque eu quero cuidar da minha família. Eu sinto que minha família hoje é a coisa mais importante. Provavelmente, isso vai te glorificar. Nossa, que mulher de valor, gente. Né? A Mater Dolorosa é um grande modelo. Mas se um homem fizer isso, ele vai ser visto como vagabundo, cafetão, preguiçoso, encostado. Isso não é uma opção para eles. Deu para entender isso? Ponto importante da virilidade laborativa. Qual é a chancela de sucesso? Que, inclusive, aumenta a chance de acesso a mulheres bem localizadas na prateleira do amor. Dinheiro e status. Só que isso não está disponível igualitariamente para todos os homens do Brasil. E aqui eu vou ter que falar, mesmo que seja rapidamente, destacar a questão de interseccionalidade com a questão racial. O Brasil é um país que teve por mais tempo a escravização da população trazida de nações africanas. Foram quase 400 anos. Foi o último país a abolir a escravidão. A escravidão foi abolida, mas não foi abolida da gente. A gente ainda tem uma mentalidade profundamente escravocrata. E o modo como foi feita a abolição foi péssima, foi sem política pública nenhuma. As mulheres negras continuaram trabalhando na casa de pessoas brancas e os homens negros simplesmente foram jogados nas ruas. Foi um momento que a gente teve epidemia de sífilis e de alcoolismo. E o Estado brasileiro, ao invés de entender isso como decorrente da própria forma como foi realizada, entendeu isso como uma degeneração da raça. Foi um momento onde a branquitude criou a ideia de embranquecimento, que é um capítulo da nossa novela histórica horrível e que é sempre romantizado nas novelas. Vem aquele navio italiano, Mamma Mia. Gente, é podre. Era uma política de embranquecimento. Isso persiste até hoje. Quem menos consegue ascender a postos de reconhecimento de cargos que são valorizados e com status são os homens negros. Mesmo nas cotas, nas universidades públicas, quem menos tem entrado são homens negros. Basta olhar aqui. Quantas pessoas negras a gente tem, quantos homens negros a gente tem. É uma vergonha. 54% da população não temos representatividade, né? Então, isso é importante. Por quê? Se o homem negro ele não consegue ter esse reconhecimento da virilidade laborativa, o que sobra dentro da casa da branquitude para o homem negro? O reconhecimento pela virilidade sexual. Vocês já ouviram aquela música? Lá vem o negão, cheio de paixão. Já ouviram? O cara sai catando todo mundo. Parece que é uma exaltação da virilidade do homem negro, mas, na verdade, é uma animalização, é profundamente racista. A ele não cabe o reconhecimento da intelectualidade, da carreira, mas uma animalização. Virilidade sexual. Já estou terminando, tá? Posso falar mais 10 minutinhos? Bom, eles falaram. Virilidade sexual. De todas as virilidades, porque existem várias. Por exemplo, virilidade guerreira. Caiu em desuso depois da Segunda Guerra Mundial. Imagina, acho muito difícil um homem aqui falar, vou para a guerra e quero morrer, porque isso vai honrar a minha família e toda a minha descendência para sempre.
Com o individualismo, que veio com o capitalismo, as pessoas acham que a vida pessoal é um bem. É um bem que não vale a pena se arriscar. Então, a virilidade guerreira caiu em desuso. Mas de todas as virilidades possíveis, a que teve mais constância foi a virilidade sexual. Só que o sentido dessa virilidade sexual se transformou. Veja, entre os gregos, o que era importante para você se tornar um homem de verdade? Durante a puberdade, o homem deveria manter relações homoeróticas com outro homem mais velho a quem se tivesse deferência. Vejam que eu falei homoerotismo e não homossexualidade. Porque a homossexualidade é uma palavra que surge no momento histórico e que lê o homoerotismo de uma forma pejorativa. Falar não interpretar, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, tá? E quando é que, me desculpem a ser muito direta, mas quando é que o culto passou a ser perseguido? Num determinado momento da história. A questão da relação anal não era combatida só entre dois homens, mas mesmo entre um homem e uma mulher, porque o sexo deveria ter como finalidade a procriação. Como é que se dá a virilidade sexual para os homens hoje? Dito de uma forma direta e crua. 2 injunções. Feche o cu e foda. Eu nunca atendi um homem em 20 anos que não tivesse problema, ou com o cu, ou com o pinto, ou com os dois. Se já teve algum prazer alguma vez, meu Deus, será que eu sou homem de verdade? Ai, brochei, meu Deus, minha masculinidade está indo embora. Eu já ouvi de homens, eu prefiro, que tinham problemas de coração e que tomavam Viagra, eu prefiro ser um defunto de pau duro do que um homem broxa. Deu para entender isso? Como é que fica a situação dos homens gays? Os homens gays, dentro do imaginário popular, são vistos como passivos. Isso é um mito e é um preconceito. Mas, em geral, eles não conseguem se afirmar dentro dessa questão da virilidade sexual. E onde há o hiperinvestimento? Na virilidade laborativa. Bom, só para a gente finalizar, é muito importante, quando a gente fala da justiça e da violência contra a mulher, saber como essas masculinidades estão implicadas. O sistema de justiça não é importante, é fundamental, mas é um trabalho de enxugar gelo. É tratar algo que está fora do processo. A gente precisa, mais do que nunca, trabalhar gênero nas escolas. Contra a ideologia de gênero, a ciência. E eu queria destacar isso. Eu sou uma professora de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e que tem sido atacada. Não é à toa. Não é à toa. Muito importante, políticas públicas na educação. Em Brasília, a gente tem 2 políticas que eu considero fundamentais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Maria da Penha Vai Escola. Já ouviram falar? A gente tem 14 regionais e a gente já conseguiu atingir 10 regionais. O projeto começou primeiro com gestores, depois diretores, depois professores e agora a gente está trabalhando com os alunos. E tem sido muito interessante o resultado. Tá? É uma parceria entre TJ, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, Universidade. Inclusive, a gente tem um livro, e esse livro é gratuito para download, tem os vídeos também, depois vocês entrem, eu vou passar o endereço do meu blog, e lá tem para poder baixar. Tá? E um outro projeto que foi desenvolvido pela professora Gina Vieira, que se chama Mulheres Inspiradoras, não sei se vocês conhecem. Ela ganhou muitos prêmios, inclusive internacionais. E como é que surgiu esse projeto? Na escola dela, estavam ocorrendo muitos casos de tentativa de suicídio, de meninas que se viam interpeladas por uma situação muito constrangedora e violenta, que era o compartilhamento de nudes. Depois que elas terminavam a relação, o menino compartilhava, elas não podiam mais ir para a escola e tal. E a Gina ficou se perguntando, gente, mas o que está acontecendo? Eu tenho que fazer alguma coisa. E foi muito intuitiva, assim, a ação dela, mas deu muito certo. E tem tudo a ver com os dispositivos, né? Ela foi minha aluna, tem uns 2 semestres, e a gente, relendo, foi bem legal. Veja, ela começou a levar biografias de mulheres que se empoderaram em outras coisas, cientistas, ativistas. E as crianças também tinham que fazer uma história da mãe, da avó, das mulheres da família. Porque muitas crianças desconheciam a história dessas mulheres. E a coisa foi profundamente transformadora. Inclusive, as tentativas de suicídio por parte das meninas e o compartilhamento das nudes mudou completamente. Grande parte delas começou a sonhar em entrar na universidade, virar química.
como criar outras possibilidades, outras tecnologias de gênero ou contra-tecnologias de gênero, que não nos ensine que a nossa essência, né, a coisa mais importante na nossa vida é ter um homem e, enfim, cuidar dos outros, tá? Eu acho que eu vou ficar por aqui, que eu já passei meu tempo. E obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu passar o endereço, né? Se vocês... Aí tem o meu e-mail. E o livro, eu tenho alguns livros que eu trouxe, se alguém tiver interesse, mas tem na Amazon, na Pris também. E o blog, tá? QR Code, eu estou me sentindo muito chique. Isso aí foi meu dentista que me ensinou. Então, lá tem vários artigos, tem livros para download no blog, tem vários vídeos também. Entrem lá, porque eu acho que tem muito material que pode interessar vocês. E é isso, gente. Obrigada. Convido a desembargadora Salete Sumariva para fazer a entrega de uma lembrança à nossa palestrante, doutora Valesca, por favor, aqui à frente. Nosso agradecimento à doutora Valesca Maria Zanello de Loyola pela palestra. E, nesse momento,